Fala aí, pessoal, beleza pura? Professor Felipe Lucas aqui na área. Vamos para uma aula importantíssima, preposições, mais um tipo de conectivos, um assunto importante na parte de semântica, importante na parte de sintaxe. Então, vamos para cima, vamos estudar as meninas, as preposições. Bom, primeiramente, como eu reconheço uma preposição? Você tem que decorar as preposições. Assim como eu digo, decore as conjunções, você tem que decorar as preposições, que são muito poucas. Aí você vai decorar e depois a gente vai comentar sobre o sentido, sobre os usos de cada uma delas, beleza? Então, ó, as preposições são a, com, de, em, para, por, ante, até, após, contra, sob, sobre, por, isso aqui é uma variação arcaica do por, desde, traz, perante. Então você tem que decorar essas meninas aí. E a boa notícia, pessoal, é que a maioria delas a gente já sabe que são preposições. Bom, o que eu posso dizer inicialmente é que as preposições são conectivos. Morfologicamente, elas são conectores, elas são conectivos. E elas vão apresentar diversos sentidos e também vão participar em funções sintáticas. Às vezes a preposição vai ser exigência de um determinado termo. Por exemplo, gosto de chocolate, concordo com você, acredito em você, obedeço a uma lei. Então, a gente vai ter aqui um foco nos sentidos e também nas funções sintáticas. Dito isso, vamos lá. Primeira diferença que a gente tem que ver, ainda teórica. Preposições essenciais e preposições acidentais. As preposições essenciais são as preposições propriamente ditas. São as preposições que são preposições desde criancinha. Elas são e sempre foram preposições. As acidentais são palavras de outras classes que, por um acidente, que por acaso, num determinado contexto, funcionam como preposição e vão ter, então, classificação também de preposição. Vejamos, ó. As essenciais a gente já viu, ó. A, com, de, em, para, por, desde, contra, sob, sobre, ante, sem, ante, após, até, contra, entre, perante, traz. Decorem isso aí, pessoal. A maioria vocês conhecem. E as acidentais, ó, são várias. Consoante, conforme, segundo, como, que, mesmo, durante, mediante. Há outras, como fora, inclusive, mas a gente vai focar nas que realmente importam. Preposição acidental, pessoal, basicamente só cai em duas. Apenas duas. Você tem uma lista ali bem com as 10, se você for procurar nas gramáticas. Mas duas é que caem em prova. Cai em prova a preposição acidental que e a preposição acidental como. Quando o que vai ser preposição acidental? Nesse tipo de estrutura, quando você tem tenho que mais um infinitivo, indicando dever, indicando obrigação. Tenho que estudar. Esse que é considerado preposição acidental, porque aqui ele funciona como se fosse o de, tá? Tenho de estudar. Eu jogo de goleiro. Eu poderia dizer, eu jogo como goleiro. Esse como, preposição acidental, tem sentido de na função de, no papel de. Então eu jogo na posição de, no papel de goleiro. Jogo de goleiro. Se você era criança e jogava bola, você vai lembrar, eu quero jogar hoje de goleiro, eu quero jogar de atacante. Então, são as preposições acidentais que importam pra gente. Beleza? Maravilha.
As preposições ou serão uma obrigação sintática, ou elas serão conectivos que vão introduzir termos acessórios para enriquecimento semântico. Ou ela vai ser exigência de um termo anterior, aí você vai pensar na regência de alguns verbos, de alguns nomes, por exemplo, concordo com você, discordo de você, estou apto a fazer isso. Vejam que esses termos pedem essas preposições. Ou elas terão o tal do valor nocional. E aí você vai utilizar essa preposição para dar um determinado sentido de posse, matéria, origem, finalidade, etc. Então, vamos ver aqui cada um desses casos. Preposições relacionais. Relacionais, falou de relacional, você vai pensar em regência. E a regência, basicamente, é a relação de um termo com o seu complemento. Então, preposição relacional, você já vai associar com complemento, verbal ou nominal. Ah, Felipe, mas eu estou estudando morfologia, já tem que pensar na sintaxe? Claro, tudo está relacionado. Pessoal, não se separa morfologia de sintaxe. O assunto é morfossintaxe. Tenho medo de cobra, nosso primeiro exemplo. A preposição de, aqui, ela é relacional, porque ela deriva aqui, ó, da regência do nome medo. O nome medo, que é um substantivo abstrato, pede complemento. É obrigatório você dizer do que você tem medo. Eu tenho medo. Medo de quê? Se você não disser de quê, fica incompleto. Por isso é o que a gente chama de nome transitivo. Uma palavra transitiva é a que pede complemento. E essa preposição é prevista na regência de medo. Ela é obrigatória. Você tem que dizer medo de cobra. Não serve medo com cobra, medo a cobra, medo por cobra. Não, é medo de cobra. Então essa aqui é uma preposição relacional. Ela introduz um complemento. No caso aqui, ó, é um complemento de um substantivo. Estou desconfiado de um funcionário. Estou desconfiado de um funcionário. Desconfiado é desconfiado de. Desconfiado sempre de. Então essa preposição, ela é exigência do adjetivo desconfiado. Ela é relacional, introduz o complemento de um adjetivo. Decidir favoravelmente às suas escolhas. Favoravelmente é favoravelmente a. Favorável a. São palavras que pedem a preposição a. O advérbio favoravelmente exige pela sua regência a preposição a. Então essas são todas preposições relacionais. Agora eu estou introduzindo aqui o complemento de um advérbio. Então, anotem que preposições relacionais, se elas forem relacionais, elas serão exigência de um termo anterior e vão introduzir complemento. Complemento. O complemento que pode ser verbal, os objetos, ou o complemento nominal, tá? Beleza? Preposições relacionais têm um valor fundamentalmente sintático. Você vai pensar em regência, você vai pensar em complemento. Agora, vamos para a parte que é mais interessante. As preposições nocionais, elas vão introduzir noções diversas, noções, sentidos diversos, matizes semânticos. Elas não são exigência de um termo anterior. Elas vão servir ali para você acrescentar algum sentido que você deseje, num termo que é acessório. Vejam,
Este é o carro de Ricardo. Ó, essa preposição de é nocional, ela introduz uma noção de posse. Esse de Ricardo é uma locução adjetiva, porque modifica o substantivo carro, dizendo a quem pertence. É uma preposição, portanto, nocional. Carro não pede complemento. Não existe a regência de carro. Carro é um nome não transitivo. Mas eu posso dizer, é o carro preto, é o carro branco, é o carro bonito, caro, é o meu carro. Eu posso acrescentar esse carro determinantes, especificações. E esse de Ricardo é uma especificação, é uma locução adjetiva, é como se fosse um adjetivo. Então eu posso ter ali, ó, o carro de metal, o carro metálico. Vejam como isso aqui tem um valor de um adjetivo. Então, preposição nocional. Tenho um violão de madeira. Aqui eu estou especificando esse violão, indicando a matéria, qualidade, tipo. Estudo de noite. Bom, agora eu estou modificando aqui um verbo, acrescentando a ele uma circunstância de tempo. Esse de noite tem um valor adverbial. Estudo de noite. Eu poderia dizer estudo agora, estudo sempre. Agora e sempre não são termos adverbiais de tempo, circunstâncias de tempo? Esse de noite também. Por isso a gente vai dizer que de noite é uma locução adverbial, tá? Locução adverbial porque ela está funcionando como se fosse um advérbio ligada a um verbo. Ele morreu de fome. Novamente, esse de fome traz uma circunstância de causa. Morrer é um verbo intransitivo. Morreu. E eu só resolvi, sem ser obrigado sintaticamente, acrescentar o de fome. Eu poderia acrescentar qualquer outra coisa. Morreu com os amigos. Seria uma circunstância de companhia. Morreu em Paris. Circunstância de lugar. Mas eu optei aqui por indicar a causa. Morreu de fome. Circunstância de causa. Bom, agora que a gente já viu tudo isso aqui, a gente pode já sistematizar que as locuções que você viu aqui têm função sintática de adjunto. As preposições nocionais vão indicar adjuntos, ou adnominais ou adverbiais. Estou dando uma palhinha aqui, você vai ver tudo isso detalhado em sintaxe. Mas olha só, é o carro de Ricardo. Estou modificando o carro. Aqui eu tenho uma locução adjetiva. Se ela é adjetiva, ela modifica aqui um nome, um substantivo. Então a função sintática dela é adjunto adnominal. O mesmo vale para de madeira. Está modificando violão, temos novamente uma locução adjetiva com função de adjunto adnominal. Estudo de noite está modificando um verbo. Então é uma locução, como indica a circunstância, adverbial. E aí qual é a função sintática? É adjunto adverbial, tá? Morreu, modifica verbo, locução de fome é locução adverbial e a função adjunto adverbial. Tranquilo? Esse pedaço aqui é extremamente sintático. Mas se você não enxergar isso aqui agora, chegando lá na frente na sintaxe, você vai ficar perdido, porque deveria ter começado a ver desde o início. Estou dizendo que
primeiro contato com as preposições, às vezes você não vai dominar tanto assim, nossa, a análise sintática, mas você vai vendo isso borrifado em várias aulas até o momento que você domina, beleza? Então, recapitulando tudo aqui. Preposições relacionais, de regência, termos obrigatórios pela regência, de nomes ou verbos, tá? Faltou até dar o exemplo do verbo aqui, eu poderia dizer gosto de chocolate, desconfio de um funcionário. E as nocionais, como o próprio nome diz, noções, sentidos diversos. Vão introduzir essas locuções aqui, ó. Locuções adjetivas, quando elas estiverem ligadas a nomes, ou locuções adverbiais, quando estiverem ligadas ali a verbos. E as funções serão de adjunto, adjunto adnominal ou adverbial, respectivamente. Tranquilo? Bom, agora nós vamos aqui aprender a identificar o valor nocional das preposições. As preposições nocionais trazem algum tipo de sentido. E você vai ter que descobrir qual é o sentido daquela preposição lá na prova. Como é que você faz? Para você saber o sentido de uma preposição, basta você olhar para o que vem depois dela. O conjunto que ela introduz, a expressão inteira que ela introduz, vai ter um determinado sentido. E o sentido que o conjunto tiver é o conjunto da preposição. É o sentido da preposição. Então vejamos, ó. Escrevi a lápis. Tá aqui, ó. A lápis. O lápis não é o instrumento? É. Então, a preposição a tem valor de instrumento. É assim que cai em prova. Se a banca quiser explorar mais sintaticamente, ela pode perguntar: esse a lápis é o quê? É um adjunto adverbial de instrumento. Por que adjunto adverbial? Porque modifica verbo, escrever, e dá ao verbo escrever uma circunstância de quê? De instrumento. É assim que funciona. Então, olhe para o que vem depois, porque a preposição ela é um conectivo, então ela começa ali um termo. O que o termo como um todo expressar é o que a preposição expressa. Na verdade, isoladamente, a preposição não tem sentido nenhum. Ela tem o sentido do grupo, beleza? Meu violão é demógno. Ó, matéria. Mogno não é o material, não é a matéria? Então, o de tem sentido de matéria. Fui ao cinema com ela. Ela me acompanhou. Então, esse termo aqui, com ela, indica companhia. Logo, o com indica companhia. Fiquei chocado com a novidade. Ah, Felipe, indica companhia? Só se você e a novidade tivessem saído juntos e os dois ficaram chocados. Não. Com a novidade aqui é causa. Fiquei chocado por causa da novidade. Então a preposição com indica causa. Beleza? Estou morrendo de frio. Causa. Vou para um lugar melhor. Ó, esse para aqui indica direção. Vou em direção a um lugar melhor. Vou a um lugar melhor, indica direção também. Tem diferença? Tem. Teoricamente tem. Claro que a gente acaba não respeitando isso. Mas, quando você vai para um lugar, a ideia é de permanência. Você vai e fica lá. É definitivo. Quando você vai aí é uma visita. Você vai e volta, é provisório. Então, se a sua sogra disser, vou à sua casa, você, tudo bem, é uma visita. Mas se ela falar,
vou para a sua casa, aí é mudança, querido. É permanente, ela vai chegar já com a Kombi, cheia de mala. Estudo para passar em primeiro lugar. Eu estudo para passar. Essa aqui todo mundo sabe, né? Para passar, passar é meu objetivo. Sentido de finalidade. Inclusive, pessoal, vou até fazer um adendo aqui. O assunto para cair em prova é esse para indicando finalidade. Esse para passar é uma oração adverbial final. Uma oração que expressa a circunstância de finalidade. E as bancas sempre perguntam o sentido desse para ou o sentido da oração. Tanto faz, pessoal, o sentido do todo ou o sentido da preposição é a mesma análise. Da mesma forma como acontece lá nas conjunções. Estudo para passar. Estudo a fim de. Escrito separadamente. Para Freud, o sonho é um desejo reprimido. Para é conforme, segundo Freud. Então, é a opinião dele. Isso caiu recentemente. Tem ideia de opinião, referência, conformidade. Devolva-me o livro do aluno. O livro pertence ao aluno. Esse do aluno indica posse. É um adjunto adnominal de posse. Feri-me com a faca. A faca é o instrumento, então o com indica instrumento. Beleza? Pessoal, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. A gente está trabalhando aqui de maneira prática, para concurso. Eu peguei aqui as principais preposições e os principais sentidos. Olha, numa gramática, você vai ter uns 15 sentidos para a preposição de, uns 20 para a preposição com, uns 10 para a preposição a. Não vale a pena você tentar decorar todos os sentidos. Eu ficaria aqui fazendo esse exercício com vocês 1 hora. Na prova, às vezes você não conhece aquele sentido. Você não viu antes aquele exemplo. Então você vai ter que analisar lá na hora, caso a caso. Os principais são esses, eles sempre vão se repetir. Mas você sempre vai ter que fazer o exercício de olhar para o que está lá. Bom, o sentido é esse, eu estou lendo aqui, o sentido é esse, eu entendi e o sentido é esse. Não existe uma lista totalmente exaustiva de todos os sentidos de todas as preposições. Tá? Pode cair um lá bem diferente. Por exemplo, ó, comprei um sofá de 2 metros. Ó, aí a banca. Qual o sentido da preposição de? Sofá de 2 metros, meu Deus. Eu acabei de te ensinar como é que você descobre. Ué, 2 metros não é o tamanho? Então, o sentido desse de é tamanho, é extensão. É assim que funciona. Beleza? Comprei um sofá de qualidade. Comprei um sofá de qualidade. Qual é o sentido dessa preposição de? Está dizendo que é qualidade. O sentido dessa expressão é boa qualidade. Pois é, às vezes você vai ficar ali quebrando a cabeça buscando uma palavra mágica, ultra sintética, não precisa fazer isso, tá bom? Os principais exemplos estão aqui. Na hora da prova lá você vai olhar cada alternativa, sabendo que muitos vão se repetir. Então a gente continua fazendo esse exercício aqui só com as principais. Mais algumas, ó. Vivo de aluguéis. Sentido de meio. Vivo só com a renda da aposentadoria. Meio. Meio de vida, meio de pagamento.
Estudo com gana. A banca sempre vai fazer a pegadinha dizendo que o com indica companhia. O com pode indicar um monte de coisa. A banca sempre diz que é companhia. Estudo com gana. É companhia? Só se você for lá para Gana estudar lá com a seleção de futebol de Gana. Então eu estudo com gana. Com gana é modo. Estudo com entusiasmo. Estudo de maneira dedicada, de modo intenso. Poderia até dizer que é intensidade também. Não vamos ser preciosistas. Uma companhia não é. Sou contra o populismo. Contra é tranquilo que é oposição, tá? Mas contra pode ser lugar também. Ó, fui contra o muro. Aí se aparecer lá, lugar, você vai marcar que está errado? Cuidado. Vamos pensar. O contra é no sentido contrário. Então, tem um pouco de oposição, só que não é essa oposição de ideias, é a oposição de caminhos, de direção. Então, foi contra o muro, foi de encontro ao muro, ele bateu, ele se chocou. Pode dizer que é lugar, sim. Beleza? Ó, essa aqui é boa. O prazo para a posse é de 30 dias. Bom, tempo, né? O que vem depois indica tempo. Não sou de Campinas. Origem. Com mais 1 minuto resolveria aquele problema. Ó. Tempo. Resolvi a questão com um macete. Instrumento. Cuidado, pessoal, que eu vi em prova recentemente, ó, o médico, ó, o médico endocrinologista, não vou escrever essa palavra enorme, o médico endocrinologista trabalha com hormônios. E aí, esse com? É companhia? Ah, sim, Felipe, é companhia. Ele tá lá e um monte de hormônio lá para ele não se sentir sozinho. Ele chega pro hormônio aqui, ô tireoide, ô... Por favor. Não tem nada de companhia. Aqui é o tema, é o assunto, é o objeto de atuação dele, a área de atuação. Entenderam? Eu estou tentando mostrar aqui, pessoal. Parte das alternativas será o que você está vendo aqui, os sentidos mais clássicos. Outras, você vai ter que pensar um pouco, tá bom? Você vai ter que parar ali e fazer essa análise que a gente fez. Beleza. Locuções prepositivas. O que é uma locução prepositiva? É uma expressão que tem mais de uma palavra com valor de preposição. É uma expressão que funciona como se fosse uma preposição. E ela, inclusive, termina numa preposição. Nos exemplos vai ficar muito claro. Ó, embaixo de é uma locução, mais de uma palavra, termina em preposição e tem o valor de uma preposição. Embaixo de é sob. Então, o livro está embaixo da mesa, está sob a mesa. 1000 estrelinhas nesse aqui, ó. Como cai? A fim de finalidade, que vale a para. Estudo para ser aprovado, a fim de ser aprovado. Dentro de uma locução prepositiva. Equivale a em. De encontro a equivale a contra. Acerca de equivale a sobre, com ideia de assunto. Devido a, em virtude de, tudo com sentido de causa, tá? A respeito de,
valor de assunto também. Por meio de, ideia de meio. Eu vivo por meio de dividendos, por meio de royalties. Então são essas as locuções prepositivas. Várias locuções prepositivas são perfeitamente equivalentes a uma preposição. Agora, cuidado. Esses exemplos são para você entender que a locução prepositiva funciona como uma preposição. Inclusive, há várias que têm uma correspondência perfeita. Mas anotem, nem toda locução prepositiva tem uma preposição totalmente equivalente. Por exemplo, ó, vou pegar aqui. A despeito de, apesar de. Não existe uma preposição com esse sentido. Você tem lá o embora, né? Você tem lá até uma conjunção equivalente. Mas cuidado para não entender por esses exemplos que sempre vai ter uma preposição totalmente substituível. Isso não é verdade, tá bom? Beleza. Nessa parte aqui, pessoal, das locuções prepositivas, cai muito um parzinho com esse de encontro a, com sentido de posição contrária. Ó, minhas ideias vão de encontro a uma lei. Minhas ideias vão contra a lei. Você pode utilizar de encontro a no sentido mais ideológico das ideias, mas também pode utilizar no sentido físico. O carro foi de encontro a um muro. Foi de encontro a um muro. Foi contra o muro, só que no sentido de em direção contrária, tá? Maravilha. O que a banca vai fazer? Ela vai misturar com a irmã, com a locução prepositiva ao encontro de. Ao encontro de não tem uma preposição perfeitamente equivalente. Ela tem o sentido contrário. Ao encontro de é a favor, é no mesmo sentido. Então, ó, o carro foi ao encontro do fluxo. Então estava um monte de carro indo lá na mesma direção. O menino foi ao encontro do pai. Ele foi em direção ao pai. Beleza? Ao encontro de é o mesmo que em direção a. Em direção a. Ao encontro de equivale a em direção a, na mesma direção. Ideia de concordância. De encontro a tem sentido de oposição. Posição contrária. Discordância. Felipe, parece muito, eu escuto, parece até que você trocou. Não troquei. Elas são semelhantes. Por isso que cai em prova e por isso que a gente está mencionando aqui.
Como eu parei de confundir? Eu já fui concurseiro e eu confundi isso aqui. Depois de 5 minutos eu pensava, mas qual que é qual mesmo? Eu pensava assim, na ideia do choque. Eu imaginava um ciclista indo de cara no muro. Ó, desceu a ribanceira de cara na mureta. De cara, de encontro a, choque. Tá bom? Então, cuidado com essas crianças aqui. De encontro a, vou até pintar aqui, ó. De encontro a é em sentido contrário, tá? Sentido contrário. Ideia de choque, ideia de discordância. E se for ao encontro de, é em direção à ideia de concordância, tá? Então, se as minhas ideias vão ao encontro das suas, nós concordamos. Se as minhas ideias vão de encontro às suas, aí a gente vai discordar. Tranquilo? Beleza. Pronto. Vamos começar a resolver aqui umas questõezinhas. Prova do TST, técnico judiciário. Finalmente, os pesquisadores descobriram o óbvio, ou seja, que os seres humanos não vivem só de produtividade, mas valorizam momentos felizes e agradáveis. Estariam preservados os sentidos e a correção gramatical do último parágrafo caso se substituísse de produtividade por para a produtividade. Ó, vivem de produtividade, tem ideia de meio. Se eu dissesse vivem para a produtividade, aí eu teria uma noção de finalidade, de objetivo, tá? Manteria a correção gramatical? Manteria. Mas e os sentidos? Os sentidos mudariam. Felipe, não entendi. Vamos lá. O sujeito se casou. A esposa vive do... Não, primeiro, para o seu sucesso. Então o cara se casou, a esposa vive para o sucesso dele. Então ela contribui para o sucesso dele, ela dedica a vida dela ao sucesso dele. É o objetivo, a prioridade dela. Mas o sujeito descobre depois que a esposa vive do seu sucesso. Então ela vive dele, às custas dele. Olha como é que o sentido muda totalmente. Então, procure uma pessoa que viva para o seu sucesso e não do seu sucesso. Dicas. Questão incorreta. Para convencer a família de que conseguiria sustentar sua prima noiva, ele saiu em turnê pelo sul da Europa. Nessa passagem, a preposição para expressa a ideia de finalidade. Então, saiu em turnê para convencer a família. Beleza.
A mesma ideia é expressa por essa preposição em. Nas questões, a gente vai enriquecer muito o nosso repertório. O que no século XIX equivalia a contar para o seu tio. Contar para ele é contar a ele. Ele vai ser aqui, ó, o ouvinte. Ele vai ser o receptor, beneficiário, tá? Esses nomes, pessoal, podem variar de autor para autor, dependendo do exemplo. Então, eu comprei um chocolate para você. Você é o destinatário. Como eu te dei uma coisa boa, eu posso te chamar de beneficiário. Agora, eu comprei um chumbinho de rato para você. Você é o receptor, mas não vou te chamar de beneficiário. Posso te chamar até de vítima, mas não de beneficiário. Então, não fiquem presos buscando palavras extremamente sintéticas que resumam o sentido daquele termo. Não vai funcionar assim a maioria das vezes. O que no século XIX equivalia a contar para o seu tio pavê do futuro sogro que você largaria a medicina para ser músico. Bom, isso aqui tem sentido de finalidade, hein? Vou largar a medicina para ser músico. Finalidade. Mas a verdade é que ele nada ao contrário, com o cone e o rabinho para frente. Para frente é direção, é lugar. Para frente, para trás, é lugar. Um é Maomé indo à montanha, o outro atrai a montanha para Maomé, em direção a Maomé. Direção, lugar também. Uma data que corresponde à época mais aceita para a origem dos seres multicelulares. E aí? Essa letra E. Quem pensou numa palavra mágica? Isso aqui é a ideia de referência. É uma hipótese aceita em relação à origem dos seres multicelulares. No caso dos seres multicelulares, naquele tema, naquele tópico, naquele universo. É uma ideia de referência. Então, gabarito aí, letra B. O que faltou aqui? Importantíssimo. O para que indica opinião. Para mim, todos estão ferrados. Para mim, é minha opinião. Beleza? A preposição sobre introduz um valor semântico de assunto, conscientização sobre a importância do cumprimento de normas. Sim. Conscientização sobre, conscientização a respeito de, acerca de. Então eu poderia colocar aqui, ó, acerca de, a respeito de, entre as frases abaixo, assinale aquela que mostra a preposição de no valor semântico diferente do de matéria. Então, em 4 alternativas, eu terei matéria. De indicando matéria. Em uma, outro valor. Bom, a árvore de ouro. Isso aqui é matéria, feita de matéria. Feita de ouro. A cidade não é uma selva de concreto. Matéria. É um zoológico humano. Estátuas de pedra, feitas de pedra. O pavão de hoje. Hoje é matéria? Não. Hoje é tempo. Nem só de pão de trigo vive o homem.
vive de pão e crédito. Então, pão de trigo, feito de trigo. Esse D aqui indica matéria. Já esse D aqui indica meio, tá? Vive de pão, vive de crédito, ideia de meio. Maravilha? Então, o gabarito aqui na letra D. Vejam, pessoal, que você vai ter que analisar. Não adianta ler todos os exemplos, que sempre vai ter que pensar um pouquinho. Mas esses aqui são bem repetidos, né? Assinale a frase em que houve troca indevida entre de encontro a e ao encontro de. De encontro a, você já gravou que é em sentido contrário. De encontro a é contra. Lembra lá do bater de cara no muro? De cara. Funciona isso aqui. Letra A. Votei na oposição porque o programa do governo vinha ao encontro das minhas ideias. Ao encontro das minhas ideias. Bom, se é ao encontro de, não é contra. Vinha a favor de. Se as ideias são favoráveis, por que eu vou votar na oposição? Essa letra A não tem o menor cabimento. Eu concordava com eles e votei na oposição? Isso aqui é um estágio inicial de esquizofrenia. Por isso é o nosso gabarito. Está trocada. Ele votou na oposição porque o programa do governo ia de encontro a minhas ideias. Em sentido contrário. Vinha contra as minhas ideias. Beleza? Isso aqui me lembra o Fábio Júnior. Música do Fábio Júnior, o professor aqui que é criança dos anos 80, né? Fábio Júnior cantava assim: meu pensamento voa de encontro ao teu. Bom, meu pensamento vai contra o seu, então. Ele achava que estava falando uma coisa bonita, mas ele estava dizendo, ó, meu pensamento vai totalmente em sentido ao contrário. Por isso que o cara se divorciou tantas vezes, né? Então, cuidado, às vezes a música mistura, como o cara fez aqui na letra A. Você vai deixar aqui a letra A quietinha, né? Adiciona aos favoritos, joga no carrinho e vamos continuar olhando. A decretação do feriado foi ao encontro do desejo dos estudantes. Foi a favor dos estudantes. Os estudantes desejam feriado. O estudante adora feriado. O carro derrapou na curva por estar com pneus velhos e foi de encontro ao poste. Foi de cara. Eu acho interessante, né, que eu uso esses exemplos há muitos anos. E essa questão aqui, ela veio com os exemplos que eu dou. Parece até que a banca viu a aula e fez a questão em cima. Será? Sem observar atentamente, o cliente deu de encontro com alguns clientes, ele encontrou com outros. A oferta de um computador vinha ao encontro das suas necessidades. Ia no mesmo sentido, convergia para as suas necessidades. Linda a palavra, né? Convergir é ao encontro de. Em sentido contrário, divergir de encontro a. Então, tá mais um mnemônico aí para vocês. Esse D aqui, ó, você vai pensar em divergir. D de divergir. Gabarito letra A confirmado.
Assinale a frase em que a preposição com mostra valor de companhia. Essa aqui é a pegadinha mais batida desse assunto. É batida, mas é difícil. Eu fui ao cinema com ela, companhia, mas o com tem trocentos outros sentidos. É proibido se apresentar com barba crescida ou por fazer, com cabelos compridos ou despenteados. Isso aqui, pessoal, é modo, é estado. Se apresentar assim, desse modo, nesse estado. Política não se faz com ódio. Isso aqui, a gente podia dizer que é matéria. Não pode ser o ingrediente, o ódio, tá? Ou podemos pensar em modo também. Não se faz estando com ódio, não se faz beligerantemente, raivosamente, conflituosamente, litigantemente. Ó, todos os advérbios que indicam conflito eu joguei aqui. Trabalhar com os amigos traz prazer à atividade. Então o cara está trabalhando lá, na companhia dos amigos, e está se divertindo no ambiente de trabalho. Aqui é companhia. Letra D. Já vi político brigar com a mãe, com o pai, com o filho, até com o papa. É sentido de oposição, tá? Gabarito, letra C. Câmara de São Paulo, 2024. Assinale a frase em que a preposição até mostra valor semântico diferente dos demais. O até é uma palavra especial. Ela tem várias classificações e vários sentidos. Uma delas é preposição com valor de limite. Limite de tempo, trabalho até as 22 horas. Limite de lugar, ele foi até a esquina. Limite de uma atividade, por exemplo, ele chamou até ficar cansado. Tocou até recusar a ligação. Estudar até passar. Então é o limite de um processo. Esse é o até preposição. Vamos pensar em limite, só que aí dependendo de que tipo de limite aparece na prova, você vai ter uma palavra diferente. Um homem apaixonado é incompleto até que se case, ó. Até que. Ideia de limite de tempo. Aí eu vou colocar aqui só tempo. Letra B. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito em não executar nada. Esse negócio de ameaçar e não fazer é coisa juvenil. Até os 15 anos tem até certa graça. Tem até. Esse até, muito utilizado na linguagem falada, na linguagem coloquial, na linguagem informal, ele é uma mistura de inclusão com ressalva. Tem até um pouco de graça. Não deveria ter, mas até tem. Ele tem, inclusive, alguma graça. Tá? Então é o até, inclusive. Estou por tudo que ela quiser. Mamãe sabe que eu faço tudo o que ela me manda. Estou pronto a ser o que for do seu agrado. Inclusive até cocheiro de ônibus. Até cocheiro eu posso ser. Podemos ir juntos, veremos as terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, italiano, espanhol, russo e até sueco. Inclusive sueco. Mas tu gostavas tanto de ser padre, disse ela, não te lembras que até pedias para ir ver os seminaristas de São José com as suas batinas?
Você pedia, inclusive, para ver sair os seminaristas. Então, é esse até que dá até um realce, né? Nossa, ele até tentou. Ele até tentou. Gabarito, letra A. Maravilha? Estaria mantida a correção gramatical do primeiro período do terceiro parágrafo, caso se inserisse a preposição de imediatamente após o vocábulo claro. Em segundo lugar, está ficando cada vez mais claro de que o trabalho remoto, realizado de forma isolada e sem interação social, empobrece o capital humano das empresas. Está claro isso. Está claro que o trabalho remoto, aí a gente vai trocar aqui pelo isso, já que é uma oração substantiva. Está claro isso. Isso está claro. Faz algum sentido ter um D aqui? Está muito claro de que o trabalho remoto empobrece o capital humano? Isso aqui é um fenômeno, isso aparece nos livros de linguística. É o tal do dequeísmo. A língua falada tende a comer preposições. Então, você diz assim, o livro que eu gosto, queria estar, o meme, eu queria estar assim com a pessoa que eu gosto. Está errado. Para efeito de prova, está errado. É a pessoa de que gosto. Beleza. Na língua culta, às vezes a pessoa preocupada em não comer a preposição e errar, ela vai pelo caminho inverso, gerando o fenômeno chamado de hipercorreção. Aí a pessoa acaba colocando preposições que não precisam, porque ela quer muito acertar, então ela começa a escrever ali um D que não existe. Não, eu estava em uma situação da qual é muito importante salientar que não se deve repetir. Esse da qual ali, sabe Deus de onde veio. Nenhum termo pediu aquele D. É o dequeísmo. Então tá aqui, ó. Está ficando cada vez mais claro que o trabalho remoto empobrece o capital humano. Dequeísmo. Que loucura, né? Você não coloca a preposição, tá errado. Você coloca em tudo, tá errado também. Que difícil essa língua, hein? Por isso que o salário é tão alto. O segmento pela falta do Facebook... Nossa, o professor está ficando doido. Eu li Facebook, é feedback. Pela falta do feedback imediato e repetido. O segmento expressa na oração que se insere circunstância de causa. Em segundo lugar, está ficando cada vez mais claro que o trabalho remoto realizado de forma isolada e sem interação social empobrece o capital humano das empresas pela falta do feedback imediato, devido à falta, por causa da falta de feedback. Então, indica causa? Indica. Esse por aqui indica causa? Indica. Passou mal por beber demais. Passou mal é a consequência. Qual é a causa? A Kátia, a cachaça. Causa beber demais. Então o por indica a causa? Indica. Outro por que despenca em prova, o por lá da voz passiva, que indica agente da passiva. Ó, fui adotado por um casal. Um casal me adotou.
Isso aqui é o agente da passiva. Agente da passiva é a função sintática. Mas se a banca perguntar só sobre a preposição, com foco na semântica, aí você pode marcar que o por indica valor de ação, é agente. Beleza? Questão correta. Mais uma. Essa aqui é mais gramatiqueira. Preposições relacionais introduzem complemento. Preposições nocionais introduzem termos acessórios, adjuntos. Pessoal, acaba sendo aqui uma questão da velha diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. O que vai diferenciar um do outro é o valor passivo. Se você tiver, a construção do muro ficou boa. Esse do muro, será que ele é o complemento de construção? Será que é uma locução adjetiva? Se ele tem valor passivo, o muro foi construído, então você tem valor paciente, passivo, você tem um complemento nominal, tá? A construção do muro ficou boa. Agora, a construção do pedreiro é porca, é descuidada. Bom, o pedreiro aqui ele não foi construído, né? O pedreiro constrói. Ele constrói. Valor agente. Então a função é de adjunto adnominal. Felipe, o que isso tem a ver com as preposições? Se for complemento, a preposição é relacional. Se for adjunto, a preposição é nocional. Então, quando a banca pergunta se é uma preposição ou outra, é uma maneira indireta de ela pedir análise sintática. E é por isso que a gente comentou lá atrás. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal, ou seja, preposição nocional, e não como complemento nominal, preposição gramatical. Vamos ver? O controle de natalidade. A natalidade é controlada. Então, valor passivo, complemento nominal. Realização de utopias. As utopias são realizadas. Valor passivo, complemento nominal. O caminho do progresso. O progresso é caminhado? Não. O progresso caminha. O progresso avança, evolui. Então ele é agente. Portanto, eu tenho aqui um adjunto adnominal. Valor agente, adjunto adnominal. Portanto, preposição nocional. A construção do amor. O amor constrói ou o amor é construído? O amor é construído lentamente. Haja paciência. A física é a única ciência, o resto é coleção de borboletas. Borboletas são colecionadas. Então, todos são complementos. Apenas na letra C que você tem um adjunto. Maravilha? Aqui a banca foi legal, ela foi querida. Às vezes ela não diz que é complemento ou que é adjunto. Quase sempre ela não diz. Por isso essa questão é tão didática, porque eu estou com uma terminologia aqui. A banca só pergunta se é exigência de um termo anterior, então está pedindo complemento, ou ela só pergunta se é gramatical ou nocional. Beleza?
Gabarito, então, na letra C, e assim a gente encerra essa visão geral aqui das preposições. Então a gente cercou bem o assunto, no mais é analisar o sentido no contexto.